Olá, paz do Senhor, boa noite. Um caminho à luz da verdade para a tua vida nessa noite, amém? Uma reflexão lá no livro de Ruth, capítulo 1, simplesmente o versículo 6, onde a Bíblia vai dizer que quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Decisão. A palavra que o Senhor ministra ao meu coração é decisão. Noemi se encontrava no cenário de um ciclo que já tinha fechado na sua vida. Por um tempo, a Bíblia vai relatar que seu marido pega ela e seus filhos e vai para a terra de Moabe, porque em Belém estava faltando alimento. E para escapar da fome, da escassez, da crise, ele pega Noemi, seus filhos e vai para a terra de Moabe. Moabe significa uma terra de convitatividade, uma terra convitativa. Uma terra que aos olhos naturais era especialista em matar a fome dele e da sua família. Mas a Bíblia vai dizer também que o tempo passa. E por o tempo passar agora, um novo ciclo irá se fechar na vida de Noemi. Ela agora, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que ela se decidiu voltar para Belém. Por quê? Porque ela ouve falar que o Senhor estava em auxílio daquele povo, trazendo o alimento de volta. Era tempo de voltar. Era tempo de retroceder, era tempo de fechar o ciclo naquela terra que ela vivenciava. Mas para que isso acontecesse, ela teve que tomar uma posição, uma direção. E ela se levantar em coragem e se decidir a voltar. Mas o que eu acho tremendo nessa palavra, que estava sobre a mão dela uma responsabilidade. A Bíblia deixa bem claro que suas duas noras estavam diante dela para se decidir. E a Bíblia diz que ela fala para suas noras para retroceder para a sua terra, para viver com a sua família, com o seu povo. A Bíblia diz que Orfa beija e retrocede, mas Ruth não. Ruth o abraça e segue ela e vai adiante. Porque o que o Senhor me ensina nessa palavra, que pela posição de Noemi, alguém também se levantou. Pela decisão que Noemi tomou, Ruth também se decidiu. E o que o Senhor me traz à memória é que quando um ciclo se fecha na vida de Noemi, depois do luto, depois da tristeza, depois da escassez, que quando ela precisa voltar, ela vai voltar agora com uma responsabilidade por alguém que se levantou, aleluia, por causa dela. Ela vai voltar agora por uma responsabilidade que outros precisavam se levantar, a mão de Rácia, enquanto ela não se levantasse. Noemi estava no momento de entender que havia sobre ela uma missão e uma responsabilidade, de que quando ela tomasse uma posição, alguém também tomaria essa posição e se levantaria. E a Bíblia diz que quando ela chega na terra de Belém, a Bíblia diz que olham para ela e faz, essa é Noemi? E ela diz, não me chamem Noemi, mas me chamem de Mara, amargurada. Noemi, alegria, Mara, amargura. Nós entendemos que Noemi, ela estava declarando, eu saí em alegria, mas eu voltei em amargura. Mas Noemi, ela não entendia que o passo de fidelidade que ela deu a Deus, Noemi não entendia que o passo de fé que ela deu, de voltar sem nada, porque a Bíblia deixa bem claro que ela disse, eu saí de mãos cheias e voltei, ramão de rácia, vazia. Noemi não entendia que os olhos humanos estavam vazios, mas o propósito de Deus estava transbordando sobre ela, aleluia. Por quê? Porque quando ela volta para Belém, é um propósito divino. É um propósito porque Deus queria trabalhar agora na vida de Ruth, queria honrá-la por ela ter honrado Noemi. E por ela ter honrado Noemi, Deus agora traz ela para a terra de Belém, e lá Deus começa os propósitos na vida de Ruth. E Deus começa a abençoar Ruth, porque a Bíblia vai dizer que assim que ela chega em Belém, a primeira coisa que Ruth vai fazer não é choramingar. A primeira coisa que Ruth vai fazer não é murmurar. Não é dizer, Noemi, por que você me trouxe para cá? Não, a primeira coisa que Ruth fez, ela foi trabalhar no campo. Ela foi colher os feixes. Então, ela foi colher nos campos, porque a primeira decisão que ela tomou foi colocar a mão no arado. Por causa de alguém que se levantou em posição, Deus começou a trabalhar na vida de outros. Sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração? Que depende de você uma posição, depende de você uma direção, depende de você se posicionar. Alguém está esperando que você se levante, a mão de Rácia. Alguém está esperando que você tome uma decisão. Alguém está esperando que você tome uma posição. Talvez alguém agora esteja até morrendo, porque se Noemi não tivesse se levantado e voltado para a terra de Belém, talvez ela tivesse morrido e Ruth também. Mas ela tomou uma posição, Deus deu vida a Noemi, deu vida a Ruth. Então que nessa noite Deus ministra o meu coração para te falar, aleluia, oh glória. Ele ministra o meu coração para te falar.
Não importa o cenário que você deixou para trás. Porque o cenário que você deixou para trás não foi derrota, foi propósito. O cenário que você deixou para trás foi ciclos que precisaram ser fechados sobre a tua vida. O cenário que você deixou para trás foi porque Deus, Ele quer andar contigo para algo maior. E por causa da tua vida, levantar outros. Então que nessa noite você guarde na tábua do seu coração. Porque Deus, Ele é o caminho de tudo.